Boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Inicio a 39ª sessão do segundo período ordinário da Câmara Municipal de Mendes, em 14 de agosto de 2019. Peço à primeira secretária que leia a presença dos vereadores. Câmara Municipal de Mendes. Lista de presença dos senhores vereadores à 39ª sessão ordinária do segundo período ordinário da Câmara Municipal de Mendes, 14 de agosto de 2019. Todos os vereadores presentes. Havendo o número legal, está instalada a sessão. Senhores vereadores, foram encaminhadas por e-mail minuta das atas da 35ª, 36ª e 37ª sessão, para que possamos votá-las na próxima sessão. Peço que verifique os e-mails. Não temos hoje nada para ser lido no expediente. Passamos diretamente para a deliberação plenária. Em deliberação plenária, temos as atas da 2ª, 3ª e 4ª sessão extraordinária. Eu vou colocar essas atas em discussão. Passamos para a votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação dessas atas, da 2ª, 3ª e 4ª sessão, que permaneçam como estão. As atas foram aprovadas com voto de todos os vereadores presentes. Na ordem do dia, temos única discussão e votação. Primeiramente, vou colocar em discussão o veto total ao projeto de lei CMM de número 14, de autoria do vereador Luiz Antônio Rebelo, que estabelece mecanismo de seguro para garantir o interesse público nos processos de licitação e a correta aplicação dos recursos públicos. Vou pedir para que a primeira secretária faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final ao veto total do projeto de lei CMM 014/2019. Do relatório, o veto encaminhado 152/2019, ora posto em análise, se trata do veto encaminhado pelo Executivo que visa instituir a obrigatoriedade de contratação de seguro-garantia pelo tomador de serviços em contratos de obras, fornecimentos de bens ou serviços cujo valor seja superior ao limite mínimo previsto na modalidade tomada de preço, na forma estabelecida pela Lei 8666/93. O breve veto encaminhado pelo Executivo traz como motivo de resignação dois fundamentos. O primeiro, se trata do fato de que, supostamente, tal preleção já consta a legislação ordinária. O segundo, que tal previsão macularia a hierarquia das normas. Essa é o relatório do caso até aqui. Da análise, analisando detidamente o teor do projeto de lei encaminhado e o respectivo veto exarado pelo Executivo, esta comissão entende que não assiste razão ao Executivo em qualquer um de seus fundamentos, valendo salientar que o que esta comissão já exarou quando votou este projeto na primeira oportunidade. Cabe esclarecer que, conquanto o artigo 40, linha E, da Lei 8666/93, preveja que a administração poderá exigir seguro quando a elaboração do edital de licitação. Esta não estabelece de maneira específica em quais situações tal situação ocorre, denotando um grau de liberalidade que muitas vezes tende ao exagero. O que a lei federal dispõe é uma possibilidade e não um dever. Dessa forma, já se pode falar que não há qualquer ferimento à legislação federal vigente, pois, em verdade, o que os escopos do CMM 014/2019
é complementar aquilo que a lei federal estabeleceu como regra geral. Aliás, a competência da União para legislar sobre as licitações que se restringe aquilo que se entende por regras gerais. Artigo 227 da Constituição Federal. Logo, pode o município, em seu ordenamento, complementar-nos nos limites de suas especificidades, aquilo que a lei federal preconiza. Assim, o projeto vetado não representa qualquer ferimento à legislação, pois, na verdade, o projeto em comento dá ainda mais vigor àquilo que é previsto no artigo 40 da lei supracitada, quando se trata do conteúdo mínimo das licitações a serem procedidas neste município. Conclusão: pelo teor das manifestações acima mencionadas, essa comissão reuniu-se e entendeu que o veto imposto face ao projeto da Lei CMM 014/2019 não merece a sorte de se manter. Eis que a proposição legislativa respeita a boa técnica legislativa e aos anseios da municipalidade, razão pela qual opina contrariamente ao veto exarado pelo chefe do Executivo, indicando, portanto, pela sua não manutenção, com a consequente aprovação do projeto. Este é o entendimento que deverá ser submetido ao melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 14 de agosto de 2019. Presidente, Leandro Gonçalves Martins. Relatora, Carla Patrícia Pagliares Perrota de Siqueira Santos. Membro, Edélcio Gomes. O veto ao projeto de lei de número 14 está em discussão. Com a palavra, vereador Luiz Antônio Rebelo, que foi o vereador que propôs o projeto de lei de número 14. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, meu boa tarde. Eu não vou mais me alongar esse tema. Eu gostaria só de parabenizar hoje a Comissão de Justiça dessa casa, na pessoa do vereador Leandro Pacotinho, da vereadora Patrícia Siqueira e do vereador Edélcio Gomes, que conseguiram enxergar o verdadeiro alcance dessa lei, que eu tenho certeza que será de suma importância para as próximas obras públicas que ocorrerão em nosso município. Muito obrigado. Continua em discussão. Senhores vereadores, então, só para ficar claro, favorável significa a manutenção do veto. Ou seja, estariam votando favorável, estariam votando contra o parecer da comissão. Voto contrário é voto para derrubada do veto, votando assim a favor do voto da comissão. Só para ficar claro, eu sei que esse tipo de matéria gera algumas dúvidas. Se alguém ainda tem alguma dúvida em relação a isso, então passamos para a votação. Os vereadores que forem favoráveis à manutenção do veto, que permaneçam como estão. É nominal? Peço desculpa, até facilitou um pouco a votação. Vou fazer, então, no sentido horário. Vou começar, primeiramente, pelo vereador Edélcio. Vereador Edélcio vota a favor ou contrário ao veto? Contrário ao veto. Vereador Edélcio vota contrário ao veto. Vereador Leandro. Contrário ao veto. Vereador Leandro vota contrário ao veto. Vereador Jorge Henrique. Contrário ao veto. Vereador Jorge Henrique vota ao contrário ao veto. Vereadora Carla Patrícia. Contrário ao veto. Vereadora Carla Patrícia vota contrário ao veto. Vereador Luiz Antônio Rebelo. Vereador Luiz Antônio Rebelo vota contrário ao veto. Vereador Jaime Tavares. Contrário ao veto. Vereador Jaime Tavares vota contrário ao veto. Vereador Luca. Contrário ao veto. Vereador Luca vota contrário ao veto. Vereador Chico Tancredo. Vereador vota Chico Tancredo. O veto foi derrubado, então, com votos de todos os vereadores. Registro, então, a derrubada do veto ao projeto de lei de número 14. Vou pedir para que a primeira secretária faça a leitura do
Faça a leitura do projeto de decreto de lei. Projeto de decreto legislativo número 06, 14 de agosto de 2019. Fica reprovado o veto total do Executivo Municipal ao projeto de lei CMM número 014/2019. A mesa diretora da Câmara Municipal de Mendes, Estado do Rio de Janeiro, usando de suas prerrogativas legais, promulga o seguinte: decreto legislativo. Artigo 1º. Fica reprovado o veto total do Executivo Municipal ao projeto de lei CMM número 014/2019, de autoria do vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes de Carvalho. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 14 de agosto de 2019. Presidente, Enéas Nogueira Fernandes Passos. Vice-presidente, Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes de Carvalho. Primeira secretária, Carla Patrícia Pagliares Perrota Siqueira Santos. Segundo secretário, Jorge Henrique Costa de Oliveira. Ainda na ordem do dia, temos também, em única discussão e votação, o veto total ao projeto de lei de número 20, de autoria do vereador Edelcio Gomes, que promove alterações na lei de número 1169 de 2007, que dispõe sobre a exploração dos serviços de transporte coletivo no âmbito do município de Mendes. Vou pedir para que a primeira secretária faça, então, a leitura do parecer da comissão. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final ao veto total do projeto de lei CMM 020/2019. Do relatório. O projeto de lei 020/2019, ora posto em análise, se trata de proposta apresentada pelo vereador Edelcio Gomes, com o fito de aumentar para 10 anos a idade máxima dos ônibus que são colocados à disposição da sociedade mendense na questão da prestação de transporte público. O edil acima citado aduz que o projeto em questão visa a adequação do ordenamento aos conceitos modernos de vida útil dos bens, bem como o aquecimento da concorrência das possíveis empresas interessadas. É sucinto à parte, o chefe do Executivo apresenta veto político ao projeto, alegando, para tanto, a ausência de interesse público. É sucinto o relatório, passo à análise jurídica. Da análise, a função desta comissão é analisar o veto encaminhado sob o prisma da legalidade e constitucionalidade, visando assim a boa técnica legislativa na implementação do ordenamento municipal. Do que se percebe, o Executivo Municipal alega que não existe interesse público no projeto de lei levado à análise, por conta de existência de um estudo prévio para a realização de futura licitação concorrência pública para o serviço de transporte público, já encaminhado à análise do TCE-RJ, que levou em consideração as características impostas pela legislação vigente no momento de sua elaboração e que seriam abalados pela alteração ora proposta. Tal justificativa não merece acatamento, pois para que se fale em interesse público, não se pode perder de vista que tal conceito evoca a ideia de benefício da coletividade. E não é isso que se verifica as razões do veto, principalmente porque não há qualquer indício que o aumento de idade máxima dos ônibus afete a qualidade do serviço que será prestado. De outro lado, ainda que esteja pendente o posicionamento do TCE-RJ sobre o edital minutado por este município para a licitação para a prestação dos serviços de transporte público.
A elevação da idade máxima dos ônibus não acarreta, a priori, em qualquer alteração técnica que impossibilite o aproveitamento dos estudos até então realizados, até mesmo porque o escopo referido, projeto de lei, é possibilitar o aumento da competitividade dos futuros certames, nada além, e dele não defluiu-se qualquer outra alteração operacional. Ademais, é importante salientar, segundo o artigo 5º, 36º da Constituição Federal, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Dessa forma, a alteração legislativa aduzida no projeto vetado não tem condão para afetar as situações jurídicas já consolidadas. Conclusão. Pelo teor das manifestações acima mencionadas, esta comissão reuniu-se e entendeu-se que o veto imposto face ao projeto de lei CMM 020/2019 não merece a sorte de se manter. Eis que a proposição legislativa respeita a boa técnica legislativa e aos anseios da municipalidade, razão pela qual opina contrariamente ao veto exarado pelo chefe do Executivo, indicando, portanto, pela sua não manutenção, com consequente aprovação do projeto. Este é o entendimento que deverá ser submetido ao melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 12 de agosto de 2019. Presidente, Leandro Gonçalves Martins. Relatora, Carla Patrícia Pagliares Perrota de Siqueira Santos. Membro, Edelcio Gomes. O veto ao projeto de lei de número 20 está em discussão. Com a palavra, vereador Jorge Henrique. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais companheiros, os que nos assistem em plenário e na internet através da TV Câmara. Bom, com relação ao veto no projeto de lei do excelentíssimo senhor vereador Edelcio Gomes, eu já tinha manifestado a minha posição contrária ao projeto de lei e feito as minhas alegações aqui na sessão anterior. Mas eu só gostaria de reforçar alguns aspectos para que essa casa pudesse debater e votar de maneira justa esse veto. Sobre raras vezes, me parece que o veto do chefe do Poder Executivo chegou a essa casa de maneira consistente e lúcida, uma vez que ele aborda a impossibilidade da manutenção desse projeto de lei, onde você está elevando a idade da frota do nosso município, que já tem um serviço deficitário na nossa cidade. Não são raras as vezes, inclusive publicações em redes sociais, demonstrando que o transporte coletivo no nosso município, ainda que ocorrendo de forma emergencial, funciona de maneira precária. E a nossa população não é bem atendida pelo transporte coletivo público no nosso município. Eu acredito que todos os companheiros leram o veto integral do prefeito e eu gostaria de salientar alguns aspectos que ele próprio, o chefe do Poder Executivo, colocou. Dentre eles, eu gostaria de citar com a devida importância que o processo licitatório que está em andamento corre sério risco de ser prejudicado caso essa lei, aumentando o tempo do transporte, vá aumentar para os 10 anos, porque a licitação já estava em andamento, tendo como parâmetro no Tribunal de Contas do Estado a lei anterior, que falava que a frota teria que ter no máximo 5 anos de uso. E ainda chamando a atenção, não sei se os companheiros também observaram, a determinação do TCE, que mesmo assim ainda achou inconsistente a forma como a licitação estava feita. Se eu não me engano, eu esqueci o item, tem até a solicitação de climatização de pelo menos um ônibus da frota. Um outro trecho da fala do chefe do Poder Executivo no veto, que eu não sei se os companheiros perceberam, ele cita
que essa aprovação dessa lei vai de encontro ao interesse público e menciona ainda que as questões levantadas das dificuldades que não foram comprovadas e apresentadas pelos empresários, que isso, conforme eu falei na última votação, só poderia ser comprovada depois que tivesse acontecido o projeto licitatório, não teria como nós comprovarmos que a firma tem dificuldade financeira antes de ocorrer a licitação. E gostaria de afirmar mais uma vez e pedir aos companheiros que pudessem prestar atenção no parecer do TCE, que fala de 5 anos e fala até da climatização. Sei que houve até algum motivo de piada na última votação, achando que talvez é de pedir demais para a nossa população andar em ônibus climatizados, mas não são palavras minhas, são palavras do corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado e que foram mencionados no voto do chefe do Poder Executivo. Então, eu gostaria de pedir bastante atenção a essa casa e, por último e derradeiro, chamar a atenção para uma coisa que está acontecendo na votação dessa matéria. Geralmente, a Câmara de Vereadores é a defensora dos interesses da população. Se o próprio prefeito está falando que esse projeto de lei vai de encontro ao interesse público, ele já se eximiu de toda a culpa e de todo o peso por um atraso da licitação e por um mau serviço prestado para a população mendense. Ele está jogando, eu gostaria só de deixar isso bem claro, ele está jogando todo o ônus dessa decisão para a Casa Legislativa. Então nós temos que ter bastante cuidado e analisarmos de maneira lúcida se realmente é conveniente e oportuno que essa casa derrube o veto. Lembrando que todo o ônus dessa decisão vai recair sobre a Casa Legislativa. Eu respeito o projeto de lei de Vossa Excelência, entendo, né, a maneira que Vossa Excelência apresentou o projeto, mas só que, infelizmente, nesse caso, eu não vou poder votar contrário ao veto, respeitando aí o parecer da comissão e os demais membros dessa casa, mas eu acho que é oportuno nós colocarmos isso. Quem leu com atenção o veto vai ver que o prefeito usou palavras fortes ali, colocando em risco o interesse público. Então eu acho que essa casa assumir toda a culpa ou todo o ônus pelo cancelamento e atraso da licitação e pela qualidade do serviço de transporte público prestado, vai ser pesado para a Casa Legislativa. Era isso que eu gostaria só de ressaltar nessa tarde, já agradecendo essa oportunidade, senhor presidente. Continua em discussão o veto ao projeto de lei de número 20, com a palavra o vereador Edelcio Gomes, que foi o proponente do projeto de lei de número 20. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores, a todos aqui presentes. O projeto de lei, antes de ser apresentado, eu visitei vários municípios ao nosso redor. A questão da licitação do transporte público do nosso município, novo vereador, eu acredito que tem sido uma piada, não é só nesse governo, não, desde o do governo passado. E até hoje não foi feito processo de licitação. Foi feito, se não me engano, foram documentações faltando, voltou de novo. E esse projeto de lei, ao qual eu apresentei, pelo contrário, não é para dificultar, é para facilitar a vida dos mendenses. A princípio, alguns vereadores já teve debate aqui, houve debate, 19 anos de idade, não, é a partir da data de fabricação que se conta. Ou seja, ele tem que ter no máximo 10 anos de vida útil. Eu visitei Barra do Piraí, fui em vários municípios, e essa questão de jogar que vai atrapalhar o processo de licitação que está em andamento, né? Vossa Excelência mesmo sabe que nós vamos batendo em cima de processo de licitação nessa casa, não é de hoje. Inclusive até mesmo para incluir as novas rotas, né, dentro do município, bairros que não são atendidos pelo transporte público. Isso aqui foi muito debatido, eu visitei vários municípios, Vossa Excelência tem um conhecimento, pode visitar outros municípios e ver a idade máxima de ônibus. Sei que Vossa Excelência, né, procura ver, né, respeito até mesmo hoje, né,
Vossa Excelência falar sobre o veto do chefe do Executivo. Vossa Excelência é bom para defender um lado, bom para defender o outro, né? Até mesmo o veto do novo vereador doutor Luiz Antônio também. Então, a questão política e a questão até mesmo das explicações que nós damos perante a sociedade, até mesmo perante um veto do prefeito é um. A realidade em si é outra. Se ele acha que o projeto de lei, né, ele não merece sorte, ele entra na justiça. Mas em vários municípios que eu fui, é 10 anos. E esses municípios conseguiram fazer licitação. Não estão encarados de emergência, não. Com essa idade, eles conseguiram fazer. E funciona bem o transporte público. Eu acredito que do jeito que está, que está se arrastando, é que não se consegue fazer um processo de licitação de transporte público no nosso município. E isso eu acredito, que até hoje, não sei o porquê que eles não conseguiram fazer no município. Eu acho que dessa forma está abrindo espaço para que novas empresas venham a participar. Há tanto do processo de licitação, que pode haver, né, ou como está em andamento, como Vossa Excelência falou, que eu saiba, ele já tinha voltado para o município, por falta de algumas documentações, como até mesmo no processo de caráter de emergência, uma tomada de preço que outras empresas vêm a se ofertar para fazer o transporte do nosso município. Nosso município vem sofrendo com o transporte público tem anos e anos e anos. Antigamente era só Envial, quando a Envial não quis mais, ninguém quis mais. Então eu acho que mexendo nessa lei, com certeza a gente vai atrair sim outras empresas, né, de transporte para vir aí estar investindo no nosso município. Não fique nesse ciclo vicioso que a gente vê dentro do nosso município. Por isso que eu peço, né, ao voto dos demais pares que venham aí derrubar o veto do chefe do Executivo. Continua a discussão do veto. Volta a palavra ao vereador Jorge Henrique. É só para fazer uma complementação, com relação até mesmo a colocação do vereador Edelso. O que eu gostaria de dizer? Isso aqui, a minha postura hoje nessa votação, só mostra a minha imparcialidade. Eu não tenho nenhuma rixa com o chefe do Poder Executivo. Sempre o meu interesse é pelo bem público, pelo interesse público e pela população mendense. Porque se fosse politicamente falando, para mim seria favorável derrubar o veto do prefeito. Só que eu estou analisando de uma forma o interesse da população mendense. E é complicado a gente colocar a questão da licitação, até mesmo conforme o nobre companheiro citou, porque como que eu posso dizer que a licitação assim pode ocorrer de maneira mais favorável se o próprio chefe do Executivo, que é o detentor do processo licitatório e que elabora o processo licitatório, fala que a decisão de aprovação dessa lei vai ferir o projeto licitatório? Como que nós, da Casa Legislativa, vamos garantir que não vai? Se quem faz a licitação deixou claro, dentro das razões de veto, que vai ferir o projeto licitatório que está em andamento. Então é só isso que eu gostaria de deixar para nós aqui. Eu gostaria de deixar bem clara aí essa posição. E eu não sei, sinceramente, o quanto os companheiros analisaram as palavras que estão escritas na razão de veto do chefe do Poder Executivo. Mas são palavras fortes e que vai deixar em xeque a atuação da Casa Legislativa. Obrigado, senhor presidente. Desculpa aí. Continua em discussão o veto ao projeto de lei de número 14, com a palavra o vereador Luiz Antônio. Senhores vereadores, eu vou tocar aqui num ponto que eu acho que não foi mencionado, né? Que é com relação às vistorias nesses coletivos. Independente da idade de ser 5, ser 10, ser 15, tem idade que é 15, mas lá a fiscalização efetiva. Aqui, apresentei requerimento ao chefe do Poder Executivo, solicitando todos os relatórios de vistoria efetuados nos coletivos de transporte municipal e até hoje não foi feita sequer uma vistoria. Ou seja, não se acompanha o estado, como é que está. Então, infelizmente, vereador, nessa eu vou ter que discordar do senhor, não vou poder votar, acompanhar o voto do senhor, eu vou votar contra, porque
esse governo já demonstrou que fiscalizar não é o forte dele. Então, eu não posso permitir que de 5, 6 para 10 anos, se com 5 ele já não fiscaliza, imagina com 10, o que não está arriscado aí a acontecer alguma coisa aí. Então, infelizmente, nessa eu não vou poder votar com Vossa Excelência, respeito aí o projeto do senhor, mas justamente por isso, pela questão da fiscalização. Se fosse um governo sério, que realmente fiscalizasse, que cobrasse, poderia até votar com o senhor, mas infelizmente, da maneira que está, eu vou ser obrigado a concordar com o veto do chefe do Poder Executivo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Vou acompanhar o novo vereador na matéria. Eu entendo que vejo a motivação do novo vereador. Acho que ele está com uma intenção boa e acredito que não esteja na alçada dele o que vai acontecer depois, não esteja na alçada de Vossa Excelência o que vai acontecer depois. Aí é outra história. Concordo com Vossa Excelência em questão dos outros municípios serem essa idade, então acho que o município só está se adequando, o município de Mendes só está se adequando, e o que vai acontecer lá na frente é outra história. Cabe até os vereadores aqui, quem sabe, montar uma CPI para fiscalização dos ônibus lá na frente. Então acho que tudo tem que acontecer com o tempo, não adianta a gente dar uma de mãe de nada. Obrigado a todos. Continua em discussão, veto ao projeto de lei de número 14, com a palavra agora o vereador Leandro. Bom, boa noite. Boa noite não, né? Costume de boa noite, mas é boa tarde, senhor presidente, demais pares, a todos os presentes. Bom, com relação ao veto colocado hoje para votação, eu conversando com o responsável do projeto de lei com os demais pares, eu me coloco em duas vertentes aí. E me fiz alguns questionamentos. Bom, primeiro é com relação à livre concorrência e segundo, com certeza, o preço da passagem. É lógico que se me der de presente uma Ferrari e um Fusca, eu vou escolher a Ferrari, mas eu quero saber de onde vai estar saindo esse custo para que eu tenha essa Ferrari. Não discordo em maneira alguma com os demais pares, mas eis a questão. No início, nós colocamos aí R$30 mil após a licitação para a empresa que se consagra vencedora, né, do processo licitatório, venha adquirir esse recurso como ajuda de custo. Infelizmente, o processo ainda se encontra no TCE na fase final. Entendo as reivindicações dos demais vereadores, mas eu queria deixar claro essas duas vertentes, com relação a livre concorrência que vai estar aumentando no nosso município e, com certeza, esse preço dessa passagem que a gente vai ter que fiscalizar, que vai estar lá embaixo devido à relação do ano dos ônibus. Então, eu só queria deixar essa colocação, senhor presidente, com relação à minha votação e ao parecer composto por mim, vereador Edelso e vereadora Carla Patrícia. Ainda falando sobre o nobre vereador doutor Luiz Antônio, eu respeito até o voto de Vossa Excelência, mas o papel de fiscalizar é do chefe do Executivo, mas mais ainda de nós, que somos vereadores. A gente pode fazer um requerimento ao chefe do Executivo que envie, né, para essa casa, né, a listagem de todos os ônibus que estão hoje fazendo transporte público do nosso município, com a idade média, né, de cada ônibus, ou seja, cabe ao vereador fazer essa fiscalização. Eu vi até o vereador de Barra do Piraí, que fez umas denúncias, né, até mesmo no Ministério Público, sobre o transporte coletivo do município, e pelos estudos, Vossa Excelência, que gosta de estudar bastante, pode ver que 10 anos de vida útil para um veículo a diesel, ele não está em mau estado, ele tendo manutenção. Então, Vossa Excelência pode procurar saber, pode procurar estudar que 10 anos de vida útil, um veículo a diesel, ele não está em mau estado, não. É só fiscalizar se vai estar ou não. Hoje eu não sei nem a idade, né? Eu posso até juntar junto com Vossa Excelência para saber a idade dos ônibus que fazem o transporte hoje no município. Mas por isso que os municípios, né, pelo grau de investimento, né, quanto custa, né, um ônibus, né, a diesel, né, seja de 45 lugares ou micro-ônibus, Vossa Excelência fazer um levantamento, quanto que custa, quanto que o empresário vai pagar e quanto que ele vai colocar, né,
para fazer esse transporte, quando que ele vai conseguir pagar esse ônibus e ninguém investe, né? Sem ter um retorno, sem ter lucro. E quanto que ele vai ter de lucro? Ou seja, em 5 anos, ele consegue, dentro de média, no estado de Jabuticabeira, em outros estados aqui no município, ele consegue pagar um ônibus em 5 anos. Ele consegue pagar um ônibus novo, só com passagem? Vossa Excelência, né? Outros querendo botar um projeto de lei ainda de 60 anos, a partir de 60 anos não pagar passagem, não sei, 65. Então, vê a realidade do município, a realidade que nós estamos vivendo hoje no nosso município. Eu não botei um projeto de lei sem pé e sem cabeça. Eu apresentei um projeto de lei que eu visitei outros municípios, debati com alguns nobres companheiros, igual Vossa Excelência, outros 9 vereadores, colocou o projeto de lei que veio dentro do chefe do Executivo. E teve projeto de lei até com iniciativa de gerar receita para o município, coisa que a gente não pode fazer. Ou seja, um ônibus para o município, a gente fomos e votamos. O município. Projeto de lei que em outros municípios foram derrubados, que existe até no Supremo lá, né, algumas derrubadas que teve, foi a questão da soltura de fogos, e foi aprovado. Ou seja, né, se o chefe do Executivo vier ver que não prospera, que ele entre, né, na justiça e tente derrubar o projeto de lei que foi apresentado. Mas acredito que está dentro da legalidade. Eu consultei vários municípios, consultei, né, vários, né, secretários de transporte, até mesmo alguns prefeitos de alguns municípios, para estar apresentando esse projeto de lei, até mesmo para adequar o nosso município, para que o nosso município tenha, né, uma concorrência, né, em outras áreas, porque havendo concorrência, há uma qualidade melhor. Mas se não houver concorrência, não existe. Hoje existe no nosso município empresários que estão comprando galpões grandes que tem no nosso município e estão fechando para fazer depósito. Sabe para quê? Para que não venham outros para cá. Aí não tem concorrência. Você não tem um mercado grande para concorrer com um, você não tem uma loja grande para concorrer com um, porque eles vão fechando essas portas. E com isso o comércio até do nosso município está falindo. Então não tem hoje concorrência. Então acho que essa casa, né, no que diz respeito a abrir para que outros concorrentes venham investir em nosso município e venham beneficiar a nossa população mendense, respeito até mesmo o ponto de vista de alguns nobres vereadores aqui dessa casa, até mesmo que deram suas justificativas, mas que pesquise com carinho, olhe com carinho a idade de vida útil do ônibus, o estado que ele vai estar, a questão da manutenção, a fiscalização é do Demutran, se não me falha a memória, e é também dessa casa, que é o maior fiscalizador hoje da população mendense, somos nós, somos vereadores que fomos eleitos para fazer esse papel de fiscalizar. Por isso que eu venho, né, pedir desde já aí aos 9 vereadores, mais uma vez, a derrubada desse veto. Continue em discussão. Lembrando aqui novamente, os vereadores que forem favoráveis são a favor da manutenção do veto, os vereadores que forem contrários são a favor do parecer da comissão e, com isso, a derrubada do veto. Lembrando que a votação é nominal, vamos começar pelo vereador Edelcio. O vereador vota como? Favorável. O vereador Edelcio vota contrário ao veto. Vereador Leandro, como vota? Vereador Leandro vota pela derrubada do veto, vota contrário. Vereador Jorge Henrique? Vereador Jorge Henrique vota favorável à manutenção do veto. Vereadora Carla Patrícia, como vota? Vereadora Carla Patrícia vota pela derrubada do veto, vota contrária. Vereador Luiz Antônio Rebelo, como vota? Vereador Luiz Antônio Rebelo vota favorável pela manutenção do veto. Vereador Jaime Tavares, como vota? Vereador Jaime Tavares vota contrário, vota a favor da derrubada do veto. Vereador Luca, como vota? Contrário ao veto. Vereador Luca vota contrário ao veto, derrubando o veto. Vereador Chico Tancredo, como vota? Vereador Chico Tancredo vota contrário ao veto e assim pela derrubada, então o veto não vai prosperar, o veto derrubado com 7 votos a 2, eu voto também pela derrubada do veto, seguindo o parecer. Pedir para que a primeira secretária faça a leitura, então, do projeto de lei.
Decreto de lei. Fui corrigido aqui pela técnico legislativo. Isso. Projeto de decreto legislativo número 05, 14 de agosto de 2019. Fica reprovado o veto total do Executivo Municipal ao projeto de lei CMM número 020/2019. A mesa diretora da Câmara Municipal de Mendes, Estado do Rio de Janeiro, usando de suas prerrogativas legais, promulga o seguinte: decreto legislativo. Artigo 1º. Fica reprovado o veto total do Executivo Municipal ao projeto de lei CMM número 020/2019, de autoria do vereador Edélcio Gomes. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 14 de agosto de 2019. Presidente, Enéas Nogueira Fernandes Passos. Vice-presidente, Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes de Carvalho. Primeira secretária, Carla Patrícia Pagliares Perrota de Siqueira Santos. Segundo secretário, Jorge Henrique Costa de Oliveira. Antes de passar para a ordem do dia, como dito aqui na última sessão, nós vamos colocar agora em votação o horário, né? Ficou definido dia 22 para a próxima sessão legislativa. Todos sabem que nós temos que obedecer a ordem já de sessão desse auditório, né? Foi colocado lá em votação só para que ficasse registrado. A gente fez uma votação no grupo, mas é que a gente precisa necessariamente que fique registrado. Então, nós temos duas opções de horário. Uma seria às 10 horas da manhã e a outra seria às 15 horas. Então, vou fazer aqui uma votação só para que a gente deixe isso registrado conforme manda aqui o nosso regimento. Vereador Edélcio, 15 horas. Vereador Leandro, 15 horas. Vereador Jorge Henrique. Vereador Jorge Henrique às 10 horas. Vereadora Carla Patrícia. 10 horas. Às 10 horas. Vereador Luiz Antônio. 10 horas. Vereador Jaime Tavares. 15 horas. Vereador Luca. 15 horas. Vereador Chico Tancredo. 15 horas. Então, fica registrado aqui o horário para a próxima sessão, às 15 horas. Peço a compreensão dos vereadores. Na sessão realizada no dia 22, nós faremos isso novamente. Vão ser duas sessões. A primeira com início às 15 horas. A segunda imediatamente após o término da primeira. Lembrando que na primeira nós votaremos a LDO, né, como já dito aqui anteriormente. Então, peço que os vereadores apresentem, caso façam alguma emenda, apresente logo para que a gente possa submeter aos demais pares. Vou passar aqui para explicações pessoais, passando a palavra para o vereador Luca. Só uma informação que ele a respeito da sessão semana que vem só vai ter um dia. Só um dia. Duas sessões. Vai ser duas em uma. Lembrando que aqui fecha às 17 horas. Evitar o atraso. Está livre a palavra em explicações pessoais. Com a palavra, vereador Luiz Antônio Rebelo. Senhores vereadores, gostaria de deixar registrado que venho recebendo denúncias em minhas redes sociais a respeito do impedimento ao acesso do transporte público coletivo aos idosos e deficientes. Então, eu gostaria de contar com o apoio dessa casa. O chefe do executivo já revogou o decreto e, ainda assim, a empresa de ônibus continua impedindo o livre acesso aos idosos e deficientes físicos. Então, esses mesmos vereadores que votaram a favor da empresa, para favorecer essa questão do ano, que também apoiem nesse sentido de que ajudem a fiscalizar, que não deixem que isso acontecer. Não podemos permitir de maneira alguma que isso aconteça. Então, eu gostaria de contar com a colaboração de todos vocês.
vou corrigir aqui, é para a empresa que se sagrar vencedora da licitação, do certame. Concordo plenamente com Vossa Excelência. Inclusive, outro motivo para abrir a livre concorrência. Para não ficar refém de uma única empresa que, por exemplo, não aceite os idosos. É exatamente essa a intenção, para abrir a livre concorrência e a gente possa ter empresas sérias no nosso município e não ficar sempre com essa mesma empresa que desrespeita a leis. Obrigado a todos, obrigado, presidente. Continua livre a palavra e explicações pessoais, com a palavra vereador Leandro. Bom, só para complementar nesse assunto, eu já solicito às nossas assessoras aí e que façam já de uma vez um requerimento, né, um requerimento à responsável do transporte público do nosso município, já que já houve o decreto do chefe do Poder Executivo, por que está havendo ainda essas interrupções dos idosos? Então, solicito que as meninas aí preparem já esse requerimento, coloquem o nome de todos os vereadores, aqueles que quiserem assinar esse requerimento, que assine e que a responsável do transporte público do município hoje possa estar dando essa resposta o quanto antes para a gente aqui. Também, senhor presidente, queria até falar com o novo vereadores que comentaram a respeito do transporte público do nosso município. Eu acredito que o requerimento demora-se muito a ser respondido. Se for um processo de transparência mesmo, acredito que um ofício ou uma visita nossa à empresa, a gente manda um ofício diretamente. Porque, como o nobre vereador falou, os direitos do cidadão mendense jamais eles podem ser tirados. Até mesmo se a pessoa for impedida de embarcar, se ele está dentro da lei, ele pode até mesmo chamar uma força policial, registrar um boletim de ocorrência, ele pode fazer qualquer coisa dentro. Então, acredito que pode-se fazer até um ofício, né? Vamos assinar esse ofício, que o requerimento é 30 dias e costuma se prorrogar por mais 15 dias, e às vezes não vem aquela resposta que a gente quer ainda, vem aquele embrulhado ainda. Então, ela não é obrigada a responder, mas já que se estiver dentro do processo de transparência, né, o que impede de responder? Faça um ofício imediatamente amanhã, envie, e na próxima sessão, se quiser fazer um requerimento, Vossa Excelência pode fazer, eu também me ponho aqui a dispor para poder assinar, para poder estar aí resolvendo esse questionamento que o novo vereador falou, que várias pessoas têm reclamado que tem sido seu direito negado, senhor presidente. Bom, eu gostaria de falar sobre 3 assuntos, para estar encerrando a fala na tarde desse dia, senhor presidente. Uma é para chamar a atenção, né, da população mendense, procurando aí algumas informações no cartório eleitoral. O índice de pessoas procurando o cartório está muito baixo para realizar a biometria, e sabemos que quando as pessoas não realizam, têm o seu título cancelado, consequentemente acumulam problemas no seu CPF, o que impede as pessoas de receberem os benefícios sociais do governo federal, citando como exemplo o Bolsa Família. Eu acho que essa casa deveria se enganjar aí para também estar esclarecendo, divulgando aí. Não sei se existe a possibilidade também de colocar um carro de som nos bairros mais distantes do centro da cidade, para poder estar avisando as pessoas que ainda não se aperceberam da importância, né, de manter a cidadania aí, fazendo aí a biometria, mantendo o seu título de eleitor. A segunda questão é a respeito da lei de minha autoria, que instituiu a feira de artesanato no nosso município. Já se passaram mais de um ano e o chefe do Poder Executivo não consegue implementar um decreto para definir como vai funcionar essa feira no nosso município. Então fica aqui a cobrança ao chefe do Poder Executivo, ao secretário de Turismo, para que possa botar as leis que foram aprovadas para essa casa para serem efetivadas. Eu não consigo entender a demora tão grande para fazer um decreto para regulamentar o funcionamento de uma lei que foi votada, aprovada e sancionada por ele. Então eu não consigo. Então eu peço aí ao chefe do Poder Executivo, vou estar procurando também o secretário de Turismo para entender o motivo de tanta
dificuldade do chefe do Poder Executivo a implementar as leis que são votadas aqui nessa casa. E por último, e não menos importante, gostaria de falar a respeito também, que foi comentado aqui, foi lido um requerimento do vereador Dr. Luiz Antônio, com relação ao prefeito ter extrapolado o limite de gastos com a contratação de pessoal, publicado na prestação de contas do último quadrimestre, estando em 54,8% do limite de gastos com pessoal. Ou seja, o atual prefeito já foi condenado em primeira instância por essa mesma prática. E ele está se mostrando reincidente novamente no mesmo problema. Então eu acredito, senhor presidente, que essa casa aqui também tem que fazer um expediente, enviando aí ao chefe do Poder Executivo, cobrando dele que se adeque, e nós não podemos permitir que essa prática, possa continuar perpetuando dentro do nosso município, principalmente quando ele já foi condenado em primeira instância por causa desse mesmo problema. Obrigado, senhor presidente. Continue aberto a explicação pessoal. Bom, não havendo mais nada a ser tratado, encerro os trabalhos, marcando a próxima sessão para o dia 22 às 15 horas. Uma boa tarde, muito obrigado.